Aleluia, louvado seja Deus. Quem está com a alma aquecida aí nessa noite já, tocada pelo Espírito Santo, nesses louvores tão abençoados que leva a gente para o céu, ou que traz o céu até nós, né? Louvado seja. Eu estava com saudade de vocês, gente. Fiquei domingo sem vir, senti muita falta de vocês, viu? Louvado seja Deus. Nessa noite, o tema não foi projetado, pode projetar já. Nós estamos com o tema Jesus, a fonte de misericórdia. E a cada culto que nós estamos vindo aqui na igreja, a gente está recebendo, tanto eu quanto você, recebendo a misericórdia de Jesus, recebendo o cuidado de Jesus. Porque Jesus é uma fonte inesgotável de amor, de graça, de esperança, como o pastor pregou aqui no domingo. E Jesus, ele andava por toda parte, fazendo bem. Jesus curava, ele andava libertando quem precisava de libertação, perdoando quem se arrependia e pedia perdão a ele, ensinando o seu evangelho, valorizando as pessoas, agregando as mulheres ao ministério, valorizando e salvando vidas. E esse Jesus, ele não mudou. Ele continua exatamente da mesma forma comigo e com você. Ele continua fazendo bem para cada um de nós. Porque Jesus, sendo a fonte da misericórdia, ele governa sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ele governa com amor, ele governa com bondade, ele governa com misericórdia. E muitas vezes a gente consegue ver essa misericórdia, ela é visível, mas muitas vezes ela é invisível, a gente nem sabe. E Jesus está nos livrando, está nos guardando, está nos protegendo, é a misericórdia invisível. Às vezes você se atrasa por um compromisso na sua casa, por algum motivo, não consegue sair no horário, pensa sempre assim, é Jesus derramando a misericórdia dele invisível. Eu não estou vendo o que poderia acontecer se eu saísse no horário. Mas se eu me atrasei, tem algum motivo para eu não chegar em determinado lugar, naquele horário, naquela data, naquele momento. Essa é a misericórdia invisível. Ele mostrou também misericórdia pelo leproso. O pastor pregou aqui no domingo. Coisa linda aquela passagem. Todas as vezes que eu leio aquela passagem, me emociono muito. Também no culto das casas, nos lares, o Roger trouxe a palavra, a misericórdia do Senhor Jesus com os 10 leprosos, pessoas que estavam precisando de uma cura. Ele não queria saber a etnia de ninguém, simplesmente fez o bem, curou. É assim comigo e com você. A misericórdia de Jesus pelas crianças. Jesus diz na sua palavra, deixe vir as minhas criancinhas, não é? Todas as crianças, por Zaqueu, e a misericórdia dele por mim e por você. Então nessa noite, que esse tema, ele penetre no seu coração de uma forma poderosa. Eu sei que Jesus é a fonte de misericórdia sobre a minha vida. Porque se não fosse a misericórdia dele, nós já teríamos sido consumidos, como a palavra diz. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então se você está olhando para essa pessoa, olha para essa pessoa na frente, atrás, do lado. Você está vendo uma pessoa que recebe misericórdia todos os dias do Senhor Jesus. Por isso que está aqui nessa noite, ouvindo a palavra, recebendo desse alimento. Eu quero pedir para você, abrir comigo, por gentileza, em Marcos 10. Essa passagem que nós vamos ler do Senhor Jesus, tem também em Mateus, tem também em Lucas, mas nós vamos ler em Marcos 10. A gente vai ler do 46 ao 52, pode ir lá para frente, tá? Marcos 10, versículos 46 e 52. E vamos ver aqui nessa passagem tão maravilhosa, quanta misericórdia, quanto amor. Encontraram aí? Louvado seja Deus, vamos lá. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto,
Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Pai, nós estamos diante de uma palavra de poder, de milagre. Nós estamos diante da Tua palavra. Que ela venha nos curar nessa noite, que ela venha nos posicionar, que ela venha trazer refrigério para a nossa alma, que ela venha aquecer o nosso coração, Pai, nas áreas frias, que ela venha aumentar a nossa fé. Nós oramos, Pai, para que a Tua bondade seja derramada sobre nós, para que a torneira da Tua misericórdia, da Tua graça, seja aberta nessa noite sobre os nossos corações. Não permita, Pai, corações distraídos, mentes divagando, não, Pai, mas o foco total em Ti, na Tua palavra e na Tua bondade, no nome de Jesus. Amém, igreja? Nessa passagem aqui, estava bem pertinho da Páscoa. E vocês sabem que a festa da Páscoa era a festa em que Jesus seria crucificado. Faltaria ali mais ou menos uma semana, nesse encontro aqui do cego com Jesus, para que Jesus fosse crucificado. Então, vamos pensar, se faltava uma semana, então Jesus não voltaria mais àquele lugar. Seria a última vez que Jesus estava passando por Jericó. E Jesus, então, o texto diz que ele está saindo de Jericó com uma multidão que estava em viagem para Jerusalém, para a festa da Páscoa. E nessa travessia por Jericó, ele encontra Bartimeu, que não é o nome do cego. Tá bom, gente? Bartimeu é um termo aramaico, dizendo assim, o que significa? Filho de Timeu. Então esse cego, sem nome, aquilo era só uma referência, um termo aramaico. Esse é o filho do Timeu, mas ninguém sabia o nome dele, a Bíblia não fala. Considerado um ninguém. Esse pobre homem, ele estava à beira do caminho, e ele tinha uma capa. Essa capa fazia com que todos reconhecessem que ele era um miserável, porque essa capa era dada às pessoas que precisavam pedir esmolas. O governo romano dava autorização para que se usasse essa capa àqueles que dependiam de esmolas. E debaixo dessa capa, da sujeira daquela capa, esse homem também carregava alguns traumas na sua vida. Ali ele abrigava traumas como a rejeição, que talvez você conheça muito bem. Ele abrigava o trauma da exclusão, de nem o nome ele ter, das tristezas que a vida muitas vezes traz para nós. Esse homem carregava debaixo dessa capa. Ele era conhecido ali como um miserável, um homem de situação de rua, assim como muitos que a gente tem visto aqui na cidade de Londrina. Por onde a gente passa, a gente vê muitas pessoas na mesma situação de Bartimeu, que moram embaixo de pontilhão, que talvez não tenham uma capa, mas tem um pedaço de papelão escrito fome, muita fome, precisando de remédio, precisando de um socorro. Alguém que poucos abrem o vidro, porque tem medo de assalto, tem medo de doença e uma série de medos que nós cultivamos. Mas estão aí os Bartimeus da vida. Mas o Bartimeu do texto, esse homem sem identidade, ele está numa condição vulnerável, de fragilidade, dependendo de migalhas das pessoas, moedinhas, centavos. Mas um certo dia, a história desse homem muda totalmente. Esse simples homem, ele tem uma oportunidade única. Única porque Jesus não voltaria ali novamente. Essa oportunidade seria uma oportunidade de ouro. Ver Jesus.
Ele não queria só ouvir os rumores, o barulho da multidão, não. Ele queria ver com os próprios olhos. Isso me emociona, porque a fé desse homem era grande. E mesmo sendo cego, ele enxergou muito mais do que o que estavam ali com ele, enxergando tudo. Porque ele enxergou pelos olhos da fé, coisa que nós precisamos exercitar. Enxergar as coisas pelos olhos da fé. Ele não enxerga. O texto diz que esse homem não enxerga de forma natural. Assim como eu e você, vocês estão me vendo, eu estou vendo vocês, as cores, as luzes, o brilho, como vocês estão lindos, como vocês pentearam o cabelo, passaram o gel, até o perfume está chegando aqui. Não, ele não enxergava dessa forma, mas ele ouve. O que acontece muitas vezes no nosso dia a dia? Nós, muitas vezes, estamos enxergando perfeitamente, mas não ouvimos Jesus. Nós não conseguimos ouvir. Jesus está passando, e tem gente que não percebe. Jesus está passando mesmo quando tem uma enfermidade terrível na sua casa. E às vezes a gente não percebe que ele está passando. Tem gente que não está nem aí. Jesus está aqui mesmo? Onde? O que foi pregado mesmo no culto passado? O que foi pregado lá no culto dos lares? Jesus está passando. O que foi pregado no culto dos jovens? Essa palavra dessa noite, ela tem bênçãos espirituais para a minha vida e para a sua. Essa palavra, ela quer nos levar a um nível de enxergar as coisas pelos olhos da fé, de aproveitar a oportunidade, como Bartimeu fez, para mudar de vida. Quando Jesus está no ambiente, quando eu me encontro com Ele, Ele se encontra comigo, não tem condições de continuar da mesma forma mais. A mudança vai acontecer, só que tem um contudo. A gente precisa querer essa mudança. Bartimeu, ele queria mudar de vida, ele não queria mais aquela vida. Ele não queria mais viver de migalhas das pessoas, de sobras, de esmolas. Não, ele queria viver perto do pão da vida. Ele queria o próprio Jesus na vida dele. E a multidão que está com Jesus ali, indo para a Páscoa, para a festa de Páscoa. A multidão queria calar a boca dele. Mandou ele ficar quieto. Isso significa, muitas vezes, pessoas querendo frustrar os sonhos da gente. Muitas vezes, pessoas da nossa própria família, do nosso próprio convívio, pedem para a gente calar a boca no nosso sonho. Mas Jesus ouviu o clamor daquele rapaz, daquele pobre miserável. Jesus selecionou a voz dele no meio de tantas outras. Eu quero te dizer nessa noite, no poder do Espírito, que Jesus, ele sempre ouve o nosso clamor, meus queridos. Ele sempre vai ouvir o clamor verdadeiro, genuíno, de um coração que realmente quer Jesus, quer ouvir e quer enxergá-lo. Não quer ter só um encontro superficial com Jesus, não. Aí Jesus escuta a voz dele e pergunta: o que queres que eu te faça? Gente, vocês acham que Jesus não sabia o que esse homem queria? Ele só queria realmente ter certeza que sairia o pedido correto da boca dele. Porque talvez ele quisesse apenas uns trocados, uma conta melhor no banco, uma casa melhor, um carro melhor, né? Talvez o pedido seria esse. Mas Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Nessa noite, essa palavra está dizendo que a tua fé não é a fé do teu marido, do teu filho, do teu pastor, do teu líder, não. É a tua fé que é responsável pelo seu milagre. Você vai receber o milagre a partir da fé que você nutre aí no seu coração. No que você acredita? Esse cego da história aqui, do Evangelho Santo de Jesus, ele acreditou que ele poderia ver. Mesmo todo mundo chamando ele de cego e miserável, ele acreditou que ele poderia ver e ele conseguiu ver. Ele conseguiu muito mais que a visão. Então, a primeira coisa que ele nos ensina nessa noite é a atitude. Nós temos que ter atitude. A gente precisa tomar a decisão de agir quando a gente quer o nosso milagre. Olha só, ele ouve falar que Jesus vai passar pela cidade. O que ele faz?
ele se posiciona onde tem o maior barulho, porque é lá que Jesus estava. Então ele não ficou de braços cruzados. Alguém vai trazer Jesus aqui para mim. Não, eu vou até ele. Eu vou ficar esperando ele passar, eu vou me mover. Eu não quero ficar da mesma forma. Então esse homem, ele toma uma atitude de agir diferente, de forma diferente e de ser diferente. O cego usava o que ele tinha. O que ele tinha naquele momento? Ele tinha uma garganta poderosa para clamar. Ele tinha as cordas vocais dele, poderosas para chamar o filho de Davi, e ele chamou com convicção. E por que ele sabia que era o filho de Davi? Era o Messias que estava passando ali. Ele já tinha ouvido falar das curas. Então ele grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele usa o seu potencial de voz. Ele usou o que ele tinha, gente, e recebeu de Jesus o que ele não tinha. Recebeu a visão. Está entendendo? Muitas vezes a gente não usa o que a gente tem e a gente quer mais de Jesus. Comece a usar o que você tem. Comece a usar e ser grato por aquilo que você tem. Entende o que Deus está falando com você? Você tem algo especial aí. Usa o que você tem. E você vai receber o que você não tem. Você vai receber um a mais. Na história de Davi, o pastor falou aqui no início do culto hoje. Davi, ele se posicionou naquela guerra contra o gigante. Ele foi para a linha de batalha ali, contra aquele homem enorme. Davi era franzino. O que ele usou? O que ele tinha? Ele tinha uma funda, um estilingue, vamos colocar na linguagem de hoje. Um moleque, um menino com estilingue na mão, com uma pedra. Mas ele se posicionou com o que ele tinha, mas a fé que ele nutria no coração. E ele acertou o meio da testa do gigante, o gigante veio ao chão. Então ele usou o que ele tinha e recebeu o que ele não tinha, a vitória. Ele recebeu uma vitória, ele foi coroado diante de soldados poderosos, soldados muito treinados. Davi ficou reconhecido. A segunda coisa que nós aprendemos com esse homem da história, esse cego, que nós precisamos, se a gente quer realmente receber algo de Jesus, viver a plenitude que Jesus tem para nós, a gente precisa superar as pressões. Nós vamos viver pressionados, gente. Isso é uma realidade. O povo de Deus não tem refrigério. Refrigério é Jesus quem nos dá. A gente tem perseguição, tem gente contra nós, tem gente falando mal, puxando tapete, onde você trabalha, onde você estuda, na igreja, na sua vizinhança, na sua família. E a gente precisa aprender a superar as pressões se a gente quer vencer em alguma área da nossa vida. A multidão aqui do texto, a multidão quer pressionar. Pressiona Bartimeu, para que ele fique quieto. E a multidão quer cobrir a voz de Jesus. Não quer que eu e você ouçamos a verdade. Muitas vezes eu posso estar falando para pessoas aqui que é criticada até por estar no culto. Tem familiares que dizem: que tanto você vai fazer na igreja? Que tanto você está na igreja? Você não tem outras coisas para fazer na sua vida, não? Está deixando sua vida passar? Está querendo cobrir a voz de Jesus, a voz principal na sua vida. E tem muitos conselhos que a gente escuta aí na multidão, que é totalmente antibíblico, querendo também cobrir a voz principal, que é a voz de Jesus. Mas Bartimeu não tinha problema de audição. A audição dele era afinada, apurada, aberta, espiritual, e ele conseguiu, no meio daquela multidão que pressionava ele, ouvir a voz da direção, ouvir a voz principal, ouviu Jesus. E o que ele fez? Continuou firme. Ele não sucumbiu às pressões. E é muito comum, queridos, pessoas pressionadas desistirem dos seus sonhos. Bartimeu poderia ter dito assim: essa multidão está certa, eu sou um pobre miserável mesmo, vou morrer aqui cego, vou enterrar meu sonho, meu projeto, meu casamento, vai dar certo. Tem muita gente contra isso aqui. É comum pessoas pressionadas desistirem de um projeto, de um sonho, de um plano, de um propósito. É comum. A gente escuta muito isso. Eu parei porque meu pai me pressionou.
Eu parei, porque me pressionaram, não consegui concluir. Falaram para eu não fazer, falaram que eu não ia conseguir, não acreditaram em mim. Mas Bartimeu não se intimidou, e essa palavra é para você e para mim nessa noite. Não se intimide com a pressão que as pessoas fazem sobre o teu sonho, sobre o plano que Deus já gerou no teu coração. Muitos podem não acreditar, mas o importante é você acreditar e Deus acreditar em você. E que esse sonho vai se realizar. Ele não se intimidou com a pressão das pessoas, da multidão, não, pelo contrário. Esse homem avançou, esse homem gritou ainda mais, esse homem impostou a voz, esse homem encheu o diafragma, encheu o pulmão e gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu não saio daqui sem o meu milagre, eu quero o meu milagre, eu vou ver a minha vitória, meu projeto de vida vai ser executado. Filho de Davi, olha para mim, filho de Davi, eu estou aqui, filho de Davi. Não importa a multidão te pressionando, foca o teu clamor no lugar certo. Ele clamou. Na pressão das pessoas para ele desistir, ele não desistiu. Ele insistiu mais ainda. E Deus está te chamando nessa noite a superar as pressões, viu, que estão fazendo aí contra você. A superar e a vencer as crises. Esse homem estava em crise, mas ele estava vencendo a crise junto à fonte da misericórdia que olhou para ele naquele dia. E as pressões não é para você sucumbir. É pelo contrário, se você tem um Deus que você diz professar e que você crê, que você é cristão, você sabe que você vai subir com as pressões. Olha o Evangelho, olha a palavra, todos os homens de Deus que foram pressionados, jogados em fornalha, jogados em calabouços, jogados em prisão, todos os homens dentro de poço, todos os homens pressionados, eles subiram, eles não sucumbiram. Então, se tem pressão aí, é porque a bênção de Deus é completa sobre essa situação. É palavra nessa noite para você superar as pressões. E o sobrenatural vai acontecer porque é por fé. É por fé que nós nos movemos. Nós não precisamos ver acontecer, nós precisamos crer. Veja os profetas da história da Bíblia. Homens que profetizavam no meio de guerra, no meio de violência, no meio do nada. E eles viram a vitória. Eles viram o povo de Deus retornando depois de 70 anos de cativeiro babilônico. Esses homens profetas eram homens que realmente se moviam no sobrenatural. Ninguém calava a boca dos profetas. E profeta de verdade, ninguém cala a boca dele. Profeta de verdade sabe falar na hora certa e sabe ouvir muito bem a voz que vem lá de cima e que orienta e que dá direção. Na história também a gente vai ouvir falar de Neemias. Estamos falando de pressões, hein? Ser pressionados por pessoas, por situações. Nós estamos falando disso. O cego superou tudo isso e conseguiu tocar Jesus. Jesus, você vai me ver. Jesus viu ele, curou. Neemias, na história, ele tinha uma missão: reconstruir os muros de Jerusalém, que tinham sido todos destruídos por guerras, por ataques do inimigo. Esse homem se estruturou em Deus, esse homem orou. Quem lê o livro de Neemias pode ver que ele não faz nada sem oração. Todo o tempo você vai ler Neemias, você vai ver que ele para orar, ele pede a direção de Deus, ele vai na unção de Deus, e ele foi lá para reconstruir esses muros. Chamou pessoas de confiança, líderes que pudessem ajudar, mas quando ele estava reconstruindo esses muros, levantando a muralha, trazendo proteção para o povo de Deus, ele sofreu muita pressão, ataque inimigo de Tobias e Sambalate, que tentavam até contra a vida dele. Mas esse homem superou, e o que era para levar muito tempo, levou 52 dias a construção dos muros. Então veja o agir de Deus. Ele não sucumbiu também à pressão. Tinha um plano, um projeto, tinha um propósito. Eu vou insistir no meu propósito. Vamos trabalhar armados, mas nós vamos reconstruir essa muralha. Nós vamos edificar, nós vamos proteger Jerusalém. Louvado seja Deus.
Então não desista dos teus sonhos, dos teus projetos, daquilo que Deus tem gerado no seu coração por causa de pressão da multidão, por causa de pressão de pessoas que não compactuam com o teu sonho, com o teu milagre, com a tua bênção. Vigia, preste atenção. A palavra diz: vigiai e orai. A gente tem que se mover em oração, mas também existe a vigilância. Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Preste atenção nas coisas. Zaqueu também, na história, a gente sabe que Zaqueu era um homem de estatura pequena. E tinha uma multidão também cercando Jesus. Uma multidão que não gostava de Zaqueu. E Zaqueu rompeu com aquela multidão. Ele também não se intimidou com pressão nenhuma. Com pressão de gente falando, do povo criticando, apontando ele, não. Ele fez tudo para ver Jesus. Subiu na árvore, chamou a atenção de Jesus. Jesus foi na casa dele, comeu na casa dele, salvou Zaqueu, endireitou a vida de Zaqueu. E Zaqueu não sucumbiu. Então você também não vai desistir. Você não vai desistir daquilo que Deus já reservou para você, daquilo que Deus já te chamou para fazer, para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho. Eu não sei qual é o plano, qual é o projeto, talvez você esteja desencorajado. Deus está te dando uma injeção de coragem nessa noite, dizendo: não sucumba às pressões, pelo contrário, creia, porque é por fé que eu estou contigo, que você vai vencer, que eu vou ouvir o teu clamor. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Ele já está no nosso futuro, queridos. Nosso futuro está na mão de Deus. E você e eu, nós estamos debaixo de estratégias divinas. Nós não fazemos as coisas por nós mesmos, não. Nós fazemos as coisas aliançados à palavra de Deus. É debaixo de estratégia divina. E Deus vai dar a estratégia correta para aqueles que clamam, para aqueles que buscam. Ele decide gritar mais alto. Deu um grito. Não ouviu? Vou gritar mais alto. O que é isso aqui, gente, na Bíblia? Perseverança. Ele foi perseverante. Zaqueu não, Bartimeu. Foi perseverante, foi determinado, foi insistente, foi persistente, foi decidido. Esse cego, que não queria mais aquela condição de vida, ele não desistiu. Ele continuou falando. E a desistência tem que estar bem longe de mim e de você. Se a gente diz que a gente crê no Deus vivo, por que o espírito de desistência às vezes quer tomar conta da nossa vida? Deus está falando nessa noite que esse espírito de desistência tem que estar bem longe. Tentou uma vez, não deu? Ora e faz sua parte. Vamos tentar de novo. Vamos recomeçar. Vamos insistir. Deus vai abençoar a tua vida. Eu creio. Se você não tem fé para isso, comece a orar com gente que tem fé, para orar junto com você. Porque, gente, olha o diabo. O diabo, ele não desiste dos planos malignos dele. Ele está todo o tempo ao derredor buscando alguém que ele possa tragar, acabar com a vida, destruir. Ele não desiste. Mesmo ele sabendo o destino dele aqui na Bíblia, que é o lago de fogo e enxofre, ele já sabe que ele é um derrotado, falido, destruído. Mas ele não desiste. Então, por que eu e você, que somos filhos de Deus, que sabemos o que nós vamos herdar, a herança que nos espera, o lugar que nos espera, por que nós queremos desistir das coisas? Deus está perguntando nessa noite. O outro ensino que esse cego traz para nós, Bartimeu, é você saber o que você quer. Tem pessoas que começam uma campanha, um propósito de oração, um propósito de jejum, mas realmente não sabe por que está orando e o que está pedindo. Pede tantas coisas juntas que nem ela mesma sabe o que ela quer primeiro. Então, nós precisamos entender que você precisa saber o que você quer, para você pedir corretamente. Jesus, ele chama o cego e pergunta: o que queres que eu te faça? Poderia ser 1000 coisas, mas Jesus quer ouvir dele. O que você quer que eu te faça, meu filho? O que você quer? E o cego não ficou pensando: ai, deixa eu ver, ai, nossa, eu tenho tanta coisa para pedir. Talvez se essa pergunta fosse feita para nós hoje, a gente tivesse uma lista interminável. Mas a gente tem que ter foco. O que é que você precisa? O que você quer que Jesus faça? Qual que é a urgência? Nesse momento, o que é que está pegando, que você precisa resolver?
É exatamente isso que está falando aqui. É a gente saber o que a gente quer. E ele recebeu a cura, porque ele não titubeou, ele sabia o que ele queria. Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ver como todo mundo vê. E foi o que ele recebeu. Ele usou a inteligência emocional para fazer o pedido dele. Assim como Salomão, quando ele foi pedir algo a Deus, Salomão pediu sabedoria. Sabedoria move para tudo. Ele fez o pedido correto, ele sabia o que ele queria. E Jesus deu além. Jesus deu a visão. Jesus deu a inclusão, chamou aquele homem. A palavra diz que esse homem passou a seguir Jesus. Estava ali, junto com Jesus. Passou a ser um discípulo. Deu a salvação, que é o nosso maior tesouro. Esse homem ganhou além. E Jesus, meus queridos, ele só toca nas áreas que nós reconhecemos que a gente precisa. Se você reconhece que você precisa de misericórdia em alguma área, é nessa área que Jesus vai tocar. Mas Ele quer que a gente reconheça. Senhor, onde eu preciso? Eu sei onde eu preciso. Onde eu preciso da Tua misericórdia, Senhor. Talvez agora o Espírito Santo já esteja te ajudando você fazer esse clamor certo, da forma correta. Reconhecer. Às vezes o orgulho não deixa a gente reconhecer aquilo que a gente precisa. Ah, não, eu não preciso disso. E é o que mais precisa. Reconhecemos, recebemos ajuda. Quando a gente reconhece que a gente está fraco, a ajuda vem. Ana, a mulher na Bíblia, estéril, a amiga ficava provocando, porque ela tinha filhos com o marido dela e Ana não conseguia. Ana então vai até o templo e ela vai e faz o pedido certo. O que ela queria? Queria vestido, queria joias, não queria essas coisas. Ela foi com foco. Eu quero um filho. Foi até chamada de embriagada, de bêbada dentro do templo. O sacerdote não percebeu que ela estava sóbria e orando, mas achou que ela estivesse embriagada, de tanto que ela chorava e orava por um filho. Ela foi e pediu, e ela teve fé suficiente para pegar o milagre. O profeta Samuel, que todos conhecem aqui na história, pegou ele no colo, recebeu a bênção de Deus, mas ela gerou em lágrimas, em clamor. Ela pediu aquilo que era certo. E a última lição, o Bartimeu tinha fé, meus queridos. Fé para receber o milagre dele. Não adiantava nada ele gritar, gritar, gritar e não ter fé e não acreditar que Jesus pudesse fazer. Em qual situação hoje da sua vida você está precisando da misericórdia? Eu sei que você está. Eu também estou. Nós precisamos. Qual situação nesse momento? Aí vem a segunda pergunta. Você crê que Jesus pode realizar? Você tem fé realmente para isso? Para crer neste milagre? O clamor do cego fez Jesus parar para ouvir. O clamor do cego, gente, parou Jesus. Jesus parou para ouvir. Nessa noite, o Espírito está dizendo, clame você também. Clame, porque Jesus está bem pertinho, com os ouvidos bem atentos para selecionar a sua voz no meio de bilhões de vozes. Ele sabe exatamente qual é a sua. O que você está pedindo para Ele. Jesus está dizendo, eu paro para te ouvir, meu querido, minha querida. Eu já estou te ouvindo. Ele está falando com você. Ele está dizendo assim, eu paro para te ouvir, porque eu identifico a tua voz, eu identifico o teu pedido. E realmente, meus queridos, a fé funciona. A fé funciona independente da sua posição social. Você pode ser rico ou pobre, você tendo fé, você vai receber. Independente do espaço geográfico que você ocupa, do lugar, pode ser na cadeia, pode ser no palácio, se você tiver fé, Deus vai mover. Independente da sua condição física, você pode estar numa cama, doente, ter fé suficiente para sair dela. Você pode estar curado,
pedindo por outra pessoa que está doente, talvez na sua família. A fé agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar Ele. Então, se nós queremos agradar Ele, nós precisamos ter fé. Vou chamar a Isa para fazer um louvor aqui. A fé nos faz superar as pressões, as crises. Olha para a tua vida hoje. Quanta coisa você já passou até aqui. Tem gente aqui que já teve livramentos de morte. Deus deu mais tempo de vida. Tem gente aqui que não podia gerar, gerou. Tem gente aqui que estava desenganado pelos médicos, muito doente. Deus curou. A fé nos faz superar as crises. Fé. A fé nos faz enxergar e viver o milagre. Bartimeu enxergou e viveu o milagre. Mas a fé é o principal. Feche os teus olhos nessa noite. Pense na sua vida. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, aumenta a minha fé. Cura o meu coração. Fala com Ele. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Faça essa oração cantada nessa noite. Diga o quanto de fé, de confiança. A fonte da misericórdia está aqui. Ele está ouvindo o clamor da tua alma. Ele está ouvindo os ais do teu coração. As gemidos que o Espírito Santo está ouvindo nessa hora. Que você não consegue colocar em palavras, que você só chora. É noite de misericórdia sendo derramada, de tristezas sendo banidas, e alegria entrando. O Senhor está falando de traumas nessa noite. Há pessoas aqui totalmente traumatizadas, traumas da vida. E Ele está dizendo para você nessa noite: você tem duas opções diante desse trauma. Ou você para, desiste, ou você supera, confiando em mim. Ou você clama pela mudança, a mudança que você precisa. Traumas de infância, traumas da adolescência, traumas no casamento, traumas na educação de um pai muito severo, traumas porque você ouviu algo que doeu muito no seu coração, de pessoas muito próximas, pessoas com laços de sangue. Deus está dizendo nessa noite: você crê que eu sou a cura? Então cante isso para Ele: creio que Tu és a cura. Creio que Tu és a cura do meu coração, Senhor. Tu és a cura dos meus traumas. És tudo para pessoas aqui, o Senhor está dizendo nessa noite: não é para você desistir, é para você mudar a sua vida. Eu sou a fonte de misericórdia, eu vou te ajudar na mudança. Tem pessoas aqui com problemas seríssimos, com filhos. O Senhor está dizendo nessa noite que Ele é a fonte de cura, que Ele é a fonte de misericórdia. Clama nessa noite, Pai.
Nós estamos aqui diante dessa canção poderosa, diante da palavra de Jesus, diante da pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? O Senhor quer ouvir. O Senhor quer que você reconheça para Ele tocar. Reconhece. Qual área precisa de cura nessa noite? Dá o passo. Dá o passo de fé. Coloque sua mão sobre o coração. Nós vamos orar. A Isa vai ministrando aqui a canção. Pai, nessa noite, eu quero clamar. Clamar com os meus irmãos aqui por cura, Pai. Cura dos traumas emocionais. Cura daquilo que tem paralisado, daquilo que tem cegado o entendimento, daquilo que não deixa os nossos ouvidos ouvir, Pai. Eu quero orar, Senhor, para que ouvidos sejam abertos nessa noite, para que visão seja restaurada nessa noite. Pai, para que o entendimento seja tocado pela Tua palavra. Que todo trauma, Senhor, todo trauma que essa pessoa passou, seja por parente, amigo, estranhos, que o Senhor venha entrar com a Tua misericórdia. Que o Senhor venha trazer, Pai, uma força muito grande, para que essa pessoa não desista, mas que ela venha superar, meu Deus, que ela venha clamar a Ti, que ela venha insistir no milagre dela. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Senhor, eu quero orar por respostas de clamores. O Senhor fala de pessoas que têm orado há mais ou menos 10 anos, esperando uma resposta. Senhor, nessa noite, destrava, meu Deus, em nome de Jesus. Destrava, Pai, vem com a Tua resposta sobre esse clamor. Vem, Senhor, abrindo as portas. Vem trazendo, Senhor, a paz que essa pessoa precisa. A resposta chegando, o Senhor diz nessa noite. Respostas de clamores chegando. O Senhor entrando com a justiça dEle em causas aqui. Não a justiça do homem, porque a justiça do homem é como trapo de imundície, mas a justiça divina, que é perfeita sobre a situação. Deus está restaurando sonhos. Deus está tocando vidas aqui nessa noite. Há pessoas que chegaram aqui totalmente desorientadas, mas a voz principal, a voz de Jesus, está dizendo para você nessa noite: vem, vem, porque eu sou a fonte de misericórdia. Coloca em mim as tuas expectativas, filho. Quantos aqui nessa noite têm orado por superação? O Senhor está falando, à medida que você orar e crer, você vai receber, você vai superar, você vai vencer aquilo que você tem colocado diante do meu altar. É através do clamor que respostas chegarão, respostas virão. O Senhor fala da rejeição. Pessoas que foram rejeitadas, abandonadas, estão à margem do caminho. Jesus é o caminho. Ele está te chamando para andar com Ele nesse caminho santo. Ele não te rejeita. Pelo contrário, Ele te envolve na misericórdia dEle. Ele lê as misérias do nosso coração nessa noite. E Ele sabe exatamente o que eu e você precisamos. Nada é impossível. Fique em pé nessa noite.